Nós queremos justamente isso, meu Deus. Nós queremos se afogar na Tua presença. Nós queremos mergulhar no Teu oceano. Pai, nós queremos mais e mais pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vai clamando aos céus agora, porque esse Deus é poderoso e as janelas dos céus estão abertas para você, para te abençoar, para te iluminar, para curar, meu Deus, os enfermos, libertar os oprimidos do diabo. Jesus vem nos abençoando com a tua onipotência, com a tua presença. Oh Deus, irmão, a tua onisciência. Pai, esta quinta-feira abençoada, a quinta-feira mais inspirada da cidade, a noite da salvação, vem, meu Deus, para abençoar essa mulher, vem, meu Deus, para abençoar esse homem, vem, meu Deus, para abençoar essa casa, essa família, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Levante as mãos, diga eu creio, diga eu te amo, Senhor. Vamos aplaudir esse Deus bem forte. Oh, glória! Boa noite, igreja. Não, pode se assentar. Abra sua Bíblia aí, pessoal de casa acompanhando pela internet. Seja muito bem-vindo à nossa reunião aqui, a nossa reunião de quinta-feira, noite da salvação. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te iluminar e abençoar a tua vida por intermédio da santa palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Acabamos de aqui cantar os hinos, adentrarmos a presença de Deus e agora nós vamos para a parte principal, que é a palavra do Senhor. E já vamos começar aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 13. Jeremias, capítulo de número 2, verso de número 13, no nome do Senhor Jesus. Amém? Jeremias 2,13. E você de casa aí fica ligado, hein? Capítulo 2, o versículo 13. Eu vou ler esse versículo, depois eu volto, tá? Que depois nós vamos para outra parte da Bíblia. Essa palavra de hoje, ela é um despertamento. Como diz Paulo, né? Desperta tu que dormes. Essa palavra hoje, ela é uma exortação a nós, à igreja, ao verdadeiro cristão, tá bom? Fica ligado que Deus quer trazer esse recado hoje especial para a igreja. Diz assim, acharam? Acharam todos? Achou aí? Achou aí, Reinaldo? Capítulo 2, verso 13. Vamos lá? Achou? Vamos lá então. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. Olha o que Deus está falando. O meu povo fez duas maldades contra mim. Que duas maldades é essa que Deus está falando? Deus está dizendo, ó, o meu povo cometeu dois erros graves contra mim. Eles fizeram duas maldades contra mim. A primeira maldade, a mim me deixaram o manancial de águas o quê?
vidas. Então a primeira maldade que o povo de Deus está fazendo para com Deus é que estão deixando Deus, estão abandonando Deus, estão deixando o primeiro amor, as primeiras obras, a paixão, o amor, a busca intensa, o buscar a Deus de todo o coração. Eu vou voltar aqui ainda. E aí a segunda maldade que eles fizeram, e cavaram cisternas rotas, que não retêm o quê? As águas. O que é isso? Vou dar só uma pincelada aqui que depois eu volto. O que é cisternas rotas? É tudo aquilo que o homem pode fazer, ou a religião, mas que no final não vai te ajudar em quê? Nada. Então Deus está falando isso. Vocês estão me deixando para buscarem cisternas rotas. Vocês estão me deixando para adorar ídolos. Vocês estão me deixando para se esbanjar, se lambuzar, mergulhar nas coisas desse mundo. Vocês estão me deixando para beber água empoçada. Aquela cisterna, normalmente ela não tinha água. Ela só se enchia de água quando chove uma água que está vindo da fonte. Não é uma água que está vindo não é uma água potável, uma água cristalina, uma água saudável, boa para beber. Deus está dizendo, as duas maldades que vocês estão cometendo contra mim, em primeiro lugar, é que vocês estão se esfriando, me deixando, não estão me buscando, estão me abandonando, estão virando as costas para mim, estão amando mais o mundo do que a Deus, estão amando mais os homens do que a Deus, estão amando mais os ídolos, os cantores, os artistas do que a Deus. Uma cantora gospel foi abrir o carnaval, pelo amor de Deus, uma cantora gospel famosa, a gente até gosta dela, foi abrir o carnaval, foi fazer abertura de carnaval. Jesus amado, carnaval é demônio puro. Até o cara lá que é pai de santo, macumbeiro, ele falou, quando eles estão batucando, estão invocando demônio. Os terreiros de macumba fecham, para esses demônios ficarem tudo lá, envolvidos nesses negócios de bloquinho, de carnaval, de escola de samba, essas coisas. Eles sabem, irmão. Tanto que, antigamente, eles tentavam, às vezes, esconder um pouco isso. Hoje eles estão falando descaradamente. Vamos invocar demônio mesmo na avenida. E uma cantora gospel foi abrir carnaval. Não, irmão, pelo amor de Deus, princípios são inegociáveis. Você quer ser um homem verdadeiramente abençoado? Não quebre princípios. Tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que dá para você negociar, mas tem princípios que não dá para negociar. É inegociável. Não tem como. Não tem como você se prostrar a ídolos. Mas tudo bem. Quem é a nossa verdadeira fonte? Nós sempre falamos o quê? Jesus. 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 E é Jesus mesmo. Mas eu vou mostrar aqui de uma maneira mais clara. Abra agora em João. Depois a gente vai voltar aqui em Jeremias de novo. João 7:37. Nós vamos ler do 37 ao 39. João capítulo 7. Pega um pouco d'água aí para mim, Ana, faz favor. João capítulo 7, a partir do verso 37. Presta atenção para você não se perder agora, para você entender o que é a verdadeira fonte que nós precisamos. Vamos lá? Verso 37, vai dizer assim, ó. E no último dia,
o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, Jesus se colocou de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim o quê? E beba. Então não vai em outro lugar. A mulher samaritana, ela disse a Jesus, Jesus falou: se você soubesse quem estava falando contigo, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Aonde você nunca mais ia ter o quê? Sede. Aí ela riu, meio que zombando, e falou assim: mas o senhor não tem nem um balde? Como é que o senhor vai pegar água? O Senhor é maior do que Jacó? O Senhor é maior do que Jacó. Jesus é infinitamente maior do que Jacó, Isaac e Abraão e qualquer profeta. Ele é o próprio Deus. Ele é o Criador desses homens. E ele estava ali conversando com ela. Mas o que eu estou querendo dizer, ela estava diante do poço de Jacó e diante da verdadeira fonte que é Jesus. Que fonte você quer beber? Eu quero beber da verdadeira fonte. Eu não quero fonte falsa. Vocês não são criança não, meu irmão. Nós já vivemos nesse mundo aí fora, só foi quebrar a cara, só foi desgraça, só foi mentira, só foi falsidade. Nunca mais eu quero o poço de Jacó. Agora eu só quero a verdadeira fonte que é Jesus. Presta atenção, olha o 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Presta atenção, pessoal de casa também, ó. Então o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus, o Espírito Santo, eu vou falar agora, Jesus, o Espírito Santo, é a verdadeira fonte, mas olha o que ele está dizendo: quando você vai a Ele, que é a verdadeira fonte, você também vai se tornar o quê? O que você vai se tornar? Vender ou não? Ele é a fonte. Aí você vai e bebe dessa fonte. Você vai se tornar o quê também? Uma fonte. Você também vai ser uma fonte agora. Olha o que ele diz no 38, vamos ler de novo. Você também vai se tornar uma fonte. Quem crê em mim, então se eu creio nele, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Quer dizer, essas águas vivas agora, que vêm de Jesus, agora vai fluir de você também. Porque você aprendeu a buscar a verdadeira fonte, que é o Espírito Santo. E como que eu sei que é o Espírito Santo? A resposta está no 39. E isso diz ele, no caso Jesus, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado, ou seja, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado ainda. Então quem é a verdadeira fonte de uma maneira mais clara? Lógico, sabemos que é Jesus. Mas quem que a Bíblia está falando aqui que é essa fonte de água viva? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é a verdadeira fonte. Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criou os céus e a terra, mas passado alguns milhares de anos, Jesus veio à terra, ele ficou nessa terra 33 anos e meio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltou para o céu, foi ascendido, subiu ao céu. Quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo, ele não vem para nos visitar. Agora o Espírito Santo veio para habitar, ele veio para morar em você. E olha que coisa interessante, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele visitava, não morava, nem habitava, ele visitava reis,
profetas e sacerdotes. Ele não morava, nem habitava, ele só visitava. Mas no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, e Jesus voltando para o céu, tanto que Jesus disse assim, ó, é melhor que eu vá. Não, os discípulos, não, é melhor que o Senhor fique. Não, 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 é melhor que eu vá. Porque hoje, mesmo eu sendo o próprio Deus, eu estou limitado ao corpo. Mas quando eu for, o Espírito Santo vai ser espalhado por toda a terra. E ele vai habitar em vocês. Amém? Então, quem é a verdadeira fonte? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E quais são as duas maldades que Deus disse que nós estamos cometendo contra ele? Primeiro, vocês me deixaram. Eu vou chegar numa parte que é do Sansão. Vocês me deixaram. Irmão, eu não preciso chegar aqui e falar, Fernando. Ah, o Fernando deixou Deus. Se ele deixou, ele sabe que ele deixou. Por quê? Estou dando um exemplo só, tá? Porque ele sabe que a vida de oração dele já não é mais a mesma. A leitura bíblica já não é mais a mesma. Aquela paixão que você tinha pelas coisas de Deus já não é mais a mesma. Os jejuns que você fazia com alegria, eu estou com sede, eu estou com fome, eu quero apresentar. Você já não está, você perdeu o brilho. Então tem muita gente dentro da igreja, que está dentro da igreja, mas já deixou a Deus. Não está fazendo a coisa com amor. Não está fazendo a coisa com intensidade. Você quer servir a Deus de verdade? Então é com intensidade e frequência. Intensidade e frequência. É igual o jejum. Não é só o jejum, é jejum e oração. É como um pássaro de duas asas. Se o pássaro tiver uma asa só, ele não voa. Então não adianta você ter só intensidade. Por quê? Olha que interessante, você vai entender. Não adianta você ter só intensidade. Porque aí você fica 15 dias sem buscar Deus, aí chega num dia como se fosse sexta-feira agora, dia 14, amanhã é 14? Aí quando chega amanhã, dia 14, você fica 15 dias sem ir na casa de Deus, sem orar, sem buscar, sem jejuar, sem ler a Bíblia. Quando chega no dia 14, sexta-feira, aí você diz assim, não, hoje eu vou orar o dia todo. Hoje eu vou ler a Bíblia o dia inteiro. Não, hoje eu vou fazer um jejum de 24 horas. Não adianta, meu irmão. Porque os outros dias você não fez o quê? Nada. Então presta atenção. Eu tenho que ter intensidade, mas com frequência. Mas também não adianta só ter frequência. Porque também aí é o outro lado da moeda. Tem gente que está tendo frequência, mas está faltando o quê? Intensidade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você tem que ter paixão, você tem que ter sede, você tem que ter fome pelo pão do céu, você tem que ter sede pelas águas vivas de Jesus, a verdadeira fonte. A primeira coisa que você tem que entender, quem é a fonte? A fonte não é o homem, a fonte não é o advogado, não é o empresário, não é o artista, não é a religião A, B, C ou D, não é religião nenhuma. A verdadeira fonte é o Espírito Santo, a verdadeira fonte é Deus. Então você tem que buscar Deus com intensidade e você tem que buscar Deus com frequência. Por exemplo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha sobre as nossas vidas o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Olha agora, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Então você busca hoje, ele vai te dar o pão de hoje. Mas ele nunca vai te entregar o pão de amanhã. Porque amanhã você tem que buscar o pão nosso que nos dá hoje de novo. O problema é que você está pensando que o céu é padaria. E outra coisa, ninguém, Fernando, a pessoa não vai na padaria e já compra o pão dos 7 dias. Porque vai murchar, vai embolorar, vai ficar duro e depois nem torrada você vai querer fazer. Todo dia você tem que estar na presença de Deus. Porque quando Deus te usa, olha que interessante isso. Quando Deus te usa, foi igual um pastor falou.
Quando Deus te usa, Ele está te usando de uma maneira externa. Mas Deus trabalha de duas maneiras, de maneira externa e de maneira interna. Então, muitas vezes, Ele vai te usar de uma maneira grande, maravilhosa, extraordinária, do lado de fora. Mas Ele está dizendo para você, como é que você está do lado de dentro? Porque vai chegar uma hora que se você não buscar todo dia, essa fonte, ela vai o quê? Vai secar. Então, tipo, hoje eu te usei, mas amanhã eu não vou usar mais, mês que vem não vou usar mais. Por quê? Eu te usei por aquilo que você já tinha buscado. Mas como agora você não está buscando mais, como agora você não está indo na fonte, não vai ter como eu te usar mais. Por quê? Você aparentemente por fora está bem, mas quando olha por dentro você está oco, você está vazio. A fonte está secando. Vocês sabem disso, a maioria de vocês aqui, por quê? Eu já fui buscar água na bica várias vezes. Eu sei o que é um poço, eu sei o que é você ir na fonte. O pessoal ia lá, tomava banho, lavava a louça, buscava água para beber, ia lá na fonte. Quem já foi na fonte aqui? Na bica buscar água lá. Agora, você vai no poço, você puxa o balde d'água, tem sapo dentro, tem rã, tem bicho, vem aquela água barrenta. Você fala assim, como é que eu vou beber isso aqui? Como é que eu vou? Porque é águas que estão paradas. As águas de Deus não são paradas. As águas de Deus é como um rio, ela flui e por onde ela passa, ela abençoa. Assim tem que ser você, por onde você passar, você tem que abençoar. Irmãos, vamos finalizar essa pregação de hoje? Juízes 15, abra aí. Você vai entender tudo que eu estou falando agora. Um homem chamado Sansão. Juízes capítulo 15, depois de Josué. Depois de Josué, você vai cair em Juízes. Capítulo 15, você de casa aí, fica ligado, hein? Juízes capítulo 15, a partir do versículo 14. Quinze e 14. Acharam? Juízes é depois de Josué. Deus usou Moisés, Deus usou Josué. Aí aqui na época dos juízes, Deus usa Sansão como um juiz também, para libertar o povo de Deus dos inimigos chamados filisteus. E aí no verso 14, vamos lá? Acharam? Juízes capítulo 15, versículo 14. Diz assim, ó. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, Sansão, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Entenda, irmão, que isso daqui não era uma força dele pessoal. É isso que você precisa entender. Isso daqui, o Sansão tinha essa força quando quem estava nele? O Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, não adianta. Esse dia eu fui evangelizar, não, o Reinaldo esse dia não foi eu, o Tiago, a Rosimeire, nós fomos evangelizar. E eu orei a Deus antes de sair. Na hora que eu saí para a rua, parece ser, você sente o Espírito Santo. Aí eu parava no ponto de ônibus, estava falando, ó, Jesus ama vocês. Não é uma coisa normal, meu irmão. Entrando dentro dos restaurantes, entrando dentro dos botecos, batendo palma nas casas, falando com os taxistas, com os Uber, pessoal na rua. Olha, pega aqui, orando no meio da rua. Não é uma coisa normal. Isso daí é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Porque senão você já fica acolhido, tímido. Você não vê. Igual um dia eu falei para o irmão evangelizar. Eu falei para o irmão, vamos evangelizar um jovem. Ele falou, vamos. Irmão, diante do Espírito Santo, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Foi assim, mas
O pessoal de casa aí, o evangelismo dele foi mais ou menos assim, ó. Vamos evangelizar, pessoal? Aí ele falou, vamos, pastor. Aí ele foi. Eu falei, você já voltou, filho? Você já está aqui na igreja, tinha passado 2 minutos e ele está de volta. Falei, era melhor você ter falado, pastor, não quero evangelizar, eu te liberar para casa. Você, irmão, está brincando. A gente, irmão, não pode. Por quê? Porque quando é as coisas para o mundo, não, meu irmão, é tanta força, é tanta energia. O cara vai para a balada na sexta, domingo ele não chegou em casa ainda. Mas quando é a coisa para Deus, é corpo mole, é de qualquer jeito, é de maneira fria, é indiferente. Não está ligando, está fazendo por fazer. Não, meu irmão, tem que ter, você tem que estar pingando o óleo de Deus, o vaso tem que estar transbordando, você tem que estar com brilho nos olhos, você tem que ter a luz de Jesus dentro de você, tem que ser diferente. Eis que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não. Quem não serve. O Espírito Santo se apossa de Sansão, ele está amarrado, cheio de corda, e a Bíblia diz que aquela corda é como se tivesse pegado fogo. Ó, a corda fez assim, ó. Versículo 15 agora. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Quem já brigou aqui sabe, todo mundo aqui já brigou. Já brigou quando era jovem, dona Emília? Quebrou o pau com outra menina? Ah, todo mundo já brigou um dia. Nem que se você mordeu uma criança na escola lá, já mordeu. Todo mundo aqui já brigou. Sabe o que eu estava pensando? Para a gente quebrar o pau com uma pessoa, o bicho já pega. Como é que o Sansão matou 1000 homens? Espera aí, meu irmão. A Bíblia falando, é porque nós cremos em Deus de verdade. Mas aparentemente é uma coisa maluca, uma coisa estranha. Um homem derrubou 1000 homens com uma queixada de jumento fresca. Ah, meu irmão, é o Espírito Santo que se apossou do Sansão. O que mais? Você vai entender. Olha agora o 16. Então disse Sansão. O que o Sansão falou? Com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Continuando, 17. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. Olha o 18 agora, presta atenção. O 18 e o 19 é a parte principal aqui, para a gente entender toda a mensagem. Olha o 18. E como tivesse grande o quê? Sede. Então presta atenção, ó. O Sansão estava fazendo muita coisa para Deus. O Sansão derrubou 1000 inimigos, 1000 homens, com uma queixada de jumento fresca. Mas agora o Sansão, olhando para dentro dele, ele está com o quê? Com sede. Olha que interessante isso. E olha o que ele fala. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação, esta grande vitória. E olha o que ele fala agora. E depois de tudo isso, Senhor, eu vou morrer? Depois dessa obra tão grande, eu vou fazer igual a Elias? Acabei com os profetas de Baal e agora eu vou pedir a morte? Por causa de uma Jezabel? Eu derrubei 1000 filisteus, eu matei 1000 homens e agora eu vou morrer, Senhor? Continuando. Pois agora, de sede cairei nas mãos de quem? Dos incircuncisos. Não sei se você está entendendo a mensagem. O Sansão, ele era um homem muito usado por Deus. Mas a Bíblia está dizendo que o Sansão ia morrer de sede, porque o Sansão estava sendo tremendamente usado por Deus, mas ele não estava indo aonde? À fonte.
Então tem hora que você está sendo muito usado por Deus, mas depois você vai ter uma ressaca espiritual. Um dia você está derrubando o demônio, um dia você está curando enfermos, um dia você está evangelizando, um dia você está numa alegria tremenda, no outro dia você está lá de cama falando que está em depressão. É porque você não está indo na verdadeira fonte. E aí o que o Sansão faz? É o que a igreja tem que fazer. O Sansão, ele clama ao Senhor. E o que Deus faz? No 19... Então o Senhor fendeu uma caverna que estava em Leí. Tem Bíblia que está dizendo assim, quando Sansão clama, a Bíblia tem tradução que fala assim, Deus abriu uma fonte. Quem é a nossa fonte? O Espírito Santo. Que até a subida de Jesus, o Espírito Santo estava travado lá no céu. Mas quando Jesus sobe, o véu é rasgado e o Espírito Santo desce para habitar em nós. Então Deus trabalha sobre nós, que é para fazer as obras fora, externa, e Deus trabalha dentro de nós. Jesus, como disse um pastor, Jesus nunca orou para acontecer um milagre. Que coisa interessante. Jesus nunca orou para acontecer um milagre. Mas como assim, pastor? Jesus nunca orou para acontecer um milagre. Na hora do milagre, não. Porque antes, Jesus já tinha o quê? Orado. O nosso problema é que eu só quero orar quando aconteceu a desgraça. Antes de Jesus chegar ao problema, ele já tinha orado pelo problema. Então, quando Jesus chegava, não era para orar, era para bater o martelo e resolver. Amém? Então, Deus, quando Sansão clama, no 19 aqui, ele abre a fonte. Fendeu a caverna, fendeu a rocha e abriu uma fonte. E saiu dela o que, pessoal? Água. E o Sansão bebeu desta água. Diga amém, igreja. E o Espírito tornou, quer dizer, as forças de Sansão voltam. Ele é renovado e reviveu. E o Espírito dele tornou e ele voltou a reviver. Ele voltou a ficar revigorado, forte de novo. Porque, olha agora, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. Irmãos, não cometa essa maldade contra Deus, não. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. O que significa devocional? Buscar a Deus todos os dias. O que Deus fazia com Adão e Eva? Deus visitava eles uma vez por mês, uma vez por semana, ou Deus visitava Adão e Eva todos os dias? Todos os dias. Irmãos, Deus está te visitando, e você também tem que visitar Deus. Buscai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Dá o primeiro passo para Deus, que Deus vai dar 10 passos em sua direção. Deus tem muito mais para te entregar do que você tem para Ele. Quando você se lança, Ele se lança muito mais para você. Agora, não se esqueça, Deus não quer só te usar de uma maneira externa. Deus não quer só que você levante o paralítico. Por isso que muitas pessoas estão em depressão. Por isso que muitas pessoas estão com burnout. O que é burnout? É o esgotamento físico e espiritual e emocional. Por isso que muitas pessoas estão ansiosas. Por quê, pastor? Elas não estão indo aonde? Na fonte. Elas não estão indo à verdadeira fonte. E aí, por que essas pessoas não estão resolvendo os seus problemas? Presta atenção. Por que essas pessoas não estão sendo curadas? Por que essas pessoas não estão sendo libertas? Pensa comigo agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo,
Como é que o capeta vai ficar? Como é que o demônio vai ficar? Que macumba que vai funcionar? Que inveja que vai pegar? Que olho gordo que vai pegar? Não vai pegar, você está cheio do Espírito Santo. Você tem a luz de Deus, você tem o brilho de Deus. Por que o Sansão estava morrendo? É a causa de muitos cristãos estarem morrendo. Porque eles não estão indo à fonte. E eles estão lá assim, ó, diante de Deus. Pode filmar aqui. Eles estão assim, ó. Ai, estou morrendo de sede. Eu estou morrendo de sede. Então vai, acorda, meu filho, e vai para a verdadeira fonte. Você está lá falando que está morrendo de sede e não volta para Jesus, e não vem para a igreja, e não lê a Bíblia, e não pede perdão, e não se reconcilia, e não volta. Deus está de braços abertos, a fonte está ali seca. Irmão, às vezes eu li tão rápido aqui que vocês não entenderam, ali não tinha fonte nenhuma. Deus abriu uma fonte no meio de uma rocha, e fez a água sair, como fez sair lá no deserto para Moisés, para saciar a sede do povo. Do meio da rocha saiu água. Deus, ele rasgou a rocha aqui, porque ele é a própria rocha, e saiu água na representação do Espírito Santo, e reviveu o Sansão. Amém? A palavra de hoje é: volte à verdadeira fonte, que é o Espírito Santo. Pare de buscar o poço de Jacó, cisternas rotas. Sai dessas religiões falsas. Pare de buscar socorro no homem. Pare de buscar socorro em pagode, em carnaval, em droga, em bagunça, em amante, prostituição, em dinheiro. Não! Dinheiro é bênção. Mas a Bíblia diz: se o dinheiro te dominar, ele vai acabar com a tua vida, é uma maldição. Então você tem que entender, você pode ter até muito dinheiro, mas quem manda é você. O dinheiro não pode ser o seu senhor, o dinheiro tem que ser servo. Então você muitas vezes está deixando o dinheiro dominar, o poder te dominar, a glória desse mundo te dominar. Não, eu não quero cisternas rotas, eu não quero poço de Jacó, eu não quero poço do homem, eu não quero água suja, eu quero a água da verdadeira fonte. Por quê? Presta atenção. Há caminhos que ao homem que parece direito. O cara fala: não, eu estou bem, não, está tudo certo, eu estou no caminho certo, eu estou na igreja. Irmão, entenda bem, entenda bem. Com Jesus, ou é tudo, ou não é o quê? Nada. Não tem como ser metade, não tem como ser meio termo. É verdade. Imagine um casamento mais ou menos. Vai embaraçar tudo. Imagine você vai cozinhar um ovo na água morna. Hein, Cristiano? Faz um café da hora para nós aí na água morna. Bebe só você mesmo, que eu não quero não. Porque tem que bater 100 graus para fazer o café. Vai fazer um arroz lá, não coloca sal. Fica aquela coisa sem graça. Não presta. Ou é tudo, ou não é nada. A própria Bíblia diz: ou você é crente, ou quente, ou você é frio. Ou você é de Deus ou não é. Ou você vai fazer a diferença, ou você vai ficar só empurrando com a barriga e fazendo a coisa de qualquer jeito. Não. Que essa palavra volte. Aqui, ó, até eu coloquei aqui. Jesus abriu a fonte. E volte em nome de Jesus. Faça um voto com Deus. Faça um propósito com Deus. A gente faz propósito, faz voto com tantas coisas. Faz um propósito com Deus. De quê? De buscar mais a Deus. Você sabe o que Salomão pediu? Deus falou: Salomão, você pode pedir o que você quiser. Salomão pediu sabedoria. Peça você também conhecimento de Deus. Peça você também intensidade para buscar as coisas de Deus. Peça você também força, energia, capacidade, inteligência espiritual para buscar as coisas de Deus. Fale para Deus que você quer ser usado por Ele. Fala para Deus que você quer cumprir o seu propósito na terra, a sua chamada, a sua missão. Fala para Deus isso. Me ajuda, não tem problema você chegar para Deus e falar: me ajuda, Senhor, eu estou precisando da tua ajuda. Eu quero voltar à fonte todo dia, mas tem dia que você vai voltar à fonte e você vai encontrar um monte de empecilho no meio do caminho. Você vê, uma coisa que aconteceu com a irmã, comigo já não ia acontecer isso. A irmã falou: estava vindo para a igreja, encontrei uma amiga no meio do caminho, ficamos batendo papo. Quando eu fui ver, eu perdi o quê? Comigo já não ia acontecer isso, porque eu não ia parar
só cumprimentava, que eu sou uma pessoa educada. Ô irmã, ô meu irmão, tudo bem? Ô, glória a Deus, Deus abençoe. Ô meu irmão, é porque agora eu estou indo para a igreja, estou indo para o culto. Depois a gente conversa, bate um papo. Não, ficou lá. Não sei o que tanto fala. E aí quando foi ver, passou o culto. Vai acontecer muitas coisas. Lembra que eu falei domingo? Não deixe Sambalate, não deixe Tobias, não deixe Gésse te distrair. Muitas coisas vão acontecer para você não chegar à frente. E eu vou te falar um negócio, hein? Só vir para a igreja e orar aqui, barco furado. A verdadeira fonte, você vai... Aqui, já falei até terça-feira. O Reinaldo estava aqui. Aqui é um plus. A verdadeira fonte você vai buscar é na sua. Sabe por quê? Tem muitos irmãos que fazem isso. É bom eu falar isso. Tem muitos irmãos que vêm domingo e ele fala assim, já abasteci o tanque para a semana. O quê? Está errado. Porque as águas de domingo não vão valer para segunda. Segunda tem que buscar de novo. Mas não tem culto, pastor. Buscar na sua casa. Você sabia que terça-feira à noite aqui tem culto de oração? Mas de manhã eu já orei na minha casa. Aí à noite eu venho e oro de novo. Aqui é o plus. A verdadeira fonte é você entrar no seu quarto, fechar a porta, você e Deus ali, ter comunhão, intimidade, relacionamento. Amém? O Sansão ia morrer. O Sansão não foi um escolhido de Deus, não era um grande homem de Deus, mas ele ia morrer. Por quê? Ele está lá, ô Senhor. E a gente quer culpar Deus, sabia? Se você olhar a oração dele, ele falou, Senhor, olha tudo que eu fiz, agora eu vou morrer? Deus está falando, a culpa é sua mesmo. Por quê? Você tem que fazer a obra lá, mas você tem que correr para onde? Para a fonte. Todo dia você tem que amolar, afiar o quê? O machado. Porque senão você vai ficar batendo ele na árvore para cortar. E você vai botar muita força, ele não vai cortar nada. Porque ele não tem corte. Então é melhor você perder mais tempo afiando o machado, para na hora que você precisar usar a oração, a palavra de Deus, a coisa funcionar, do que você só querer ficar fazendo a coisa na força. E o próprio Deus diz, não é por força e nem por violência. Todos os dias, volte à fonte. Amém? Quem é a fonte? O Espírito Santo. O Deus Pai, o nosso Senhor Jesus. Não adianta você estar fazendo muito aqui fora, mas aqui do lado de dentro, a fonte está seca. É por isso que tem até pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, bispos, caindo em depressão. Por quê? E homens muito usados por Deus, hein? Homens que você fala assim, não acredito. Eu li um livro uma vez, até aconselho vocês a lerem, chamado Caminhando com um Tanque Vazio. Wayne Cordeiro. O cara, ele tem um ministério, ele tem igreja no mundo todo, ele é americano, e ele tem igreja até no Brasil. Mas ele mesmo falou, quase foi por um fio de cabelo que eu quase não perdi tudo. Por quê? Eu estava fazendo muito, mas o meu tanque estava o quê? Vazio. Meu tanque estava vazio. E aí na hora que eu fui clamar, buscar força, mas o restinho de força que eu tinha, não tinha mais. Aí eu tive que deixar o ministério na mão de outras pessoas. Eu estou falando porque ele fala isso no livro. Eu tive que deixar o ministério na mão de outras pessoas e eu fui para um mosteiro. Achei até estranho ele falar isso, mas ele falou que foi para lá não por causa da religião, mas porque ele precisava de um lugar quieto, um lugar de paz, um lugar, normalmente, onde as pessoas nem riem. Lá é um lugar, um mosteiro é onde as pessoas ficam quietinhas lá, é um lugar de meditação, de reflexão. E ele ficou 6 meses nesse mosteiro, mas ficou lá buscando a Deus. E quando ele volta com o tanque vazando gasolina. Amém? Pingando o óleo do Espírito Santo. E o ministério desse homem até hoje
Está firme. Amém, igreja? A hora que você estiver se sentindo cansado, você vai entender o que eu estou falando. Ou alguns já estão até entendendo. Sua cabeça está cansada, cansaço mental, um vazio dentro de você. Estou te dando a solução hoje. Vai à fonte. Vai à fonte. Pão nosso de cada dia. Vai hoje, vai amanhã. Vai quarta, vai sexta, vai sábado, vai domingo. Ah, mas eu já fui na igreja hoje. Não. Aqui foi muito pouco. Aqui é um plus. Você vai na sua casa. Dá licença aqui. Fala para a esposa, para os filhos. Dá licença aqui um pouquinho, porque agora a mãe vai orar um pouquinho. Estou te ensinando. Tem dia que a pia vai estar, a louça vai estar onde? Vai estar transbordando. Aí você vai ter que escolher, ou eu vou encher o tanque do Espírito de Deus, ou eu lavo a louça. Louça você não precisa se preocupar não, porque louça vai ter todo dia. Se você não lavar hoje, não vai fugir não, amanhã está lá para você lavar. O que eu estou querendo dizer é que vai ter hora que você vai ter que escolher. Que você vai ter que abrir mão até de alguns serviços na sua casa. Que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, para você não deixar Deus de lado. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Se policie, abre os olhos. Deus enviou essa palavra, Ele sabe por quê. Vamos orar, fique de pé, pessoal de casa. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus. Oh Espírito Santo, como o Senhor é lindo, maravilhoso e poderoso. Esta noite, nós consagramos a Ti e nós queremos, você agora, em nome de Jesus, vai à verdadeira fonte, vai à fonte de Deus agora, vai buscando agora, diga: Deus, me renova, Deus, reviva a minha alma, Deus, em nome de Jesus, venha reviver a minha alma, venha trazer refrigério na minha alma, venha trazer renovo, um revigoramento, venha trazer paz ao meu coração. Pai, venha trazer a alegria da salvação dentro de mim. Eu não quero a alegria do mundo, eu não quero uma alegria falsa, eu quero a verdadeira alegria do Espírito Santo. Então vai clamando aos céus agora, vai clamando ao Espírito Santo agora, vai clamando ao Senhor Jesus agora. E se você é batizada no Espírito Santo, pode ir falando nas línguas estranhas. Amatire canta labaxi, amatalamancantere baixou. Amatire canta labachoreri bandalabacantere bati, alamacantorode bandalabachore. Vai clamando agora: eu quero mais desse fogo, eu quero mais desse poder, eu quero mais dessa unção. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Deus de poder, Deus de milagres. Oh, mandalabacantere bachoreri bandalabalabani. Eu quero mais, Pai, eu quero o pão nosso de cada dia, eu quero ter uma comunhão contigo, eu quero ter um devocional com Deus, eu quero cada dia estar mais perto de ti. Ah, Jesus, vai clamando agora, clama, mulher de Deus, clama ao homem de Deus. Quando Sansão clamou aos céus, a Bíblia diz que Deus abriu uma fonte, e que nesta noite Deus está abrindo a fonte para derramar uma porção, desta água sobre a tua vida. Que Deus venha te encher dessa glória, que Deus venha te encher dessa unção, que Deus venha te encher do Espírito Santo. Oh, levante as mãos, glorifique o nome de Jesus, exalte o nome de Jesus. Pai, não nos deixe, meu Deus, esfriarmos, não nos deixe ficarmos desligados, distantes, não nos deixe ficar longe. Eu quero ficar perto de Ti, eu quero ficar perto do Senhor, eu quero ser um com Deus, eu quero ter um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade, um pacto, uma aliança com Deus. Você de casa vai orando,
Mas eu não quero você orando só agora. Eu quero você orando amanhã, sexta-feira. Eu quero você buscando a Deus no sábado. Eu quero você buscando a Deus aqui no domingo. Oh, aleluia, aleluia. Vamos louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede da minha Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, glória! Não precisarei daqui voltar pra minha sede saciar. Eu já ouvi teu falar. Aleluia, Senhor! Minha alma esperou a ponte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Deus Salvador. Minha alma esperou a ponte da vida que me encontrou. É o nome de Deus, o Messias, o Deus Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Tenho sede, Senhor. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar. Aleluia! Minha alma esperou a ponte da vida que me encontrou. Então não te Deus, o Messias, o Deus Salvador. Levante as mãos para o Senhor. Como tu és aquele que a nossa alma anseia, aquele que a nossa alma esperou, aguardou, e o Senhor chegou, e glória a Deus por isso. Oh, quando Sansão clamou, o Senhor abriu uma fonte na rocha, e essa rocha é o próprio Deus, é o próprio Jesus, que nos envia o Espírito Santo, que nos envia o Consolador para estar conosco, para habitar em nós e para morar conosco.
para sempre. Levante as mãos, diga: eu e o Pai somos um. Diga: eu e o Pai somos apenas um, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus. Amém? Pode se assentar. Pessoal de casa, foi um prazer enorme estar aqui nesta noite, com todos vocês, a quinta-feira mais abençoada e inspirada da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Hoje as reuniões foram às 9, a reunião foi 9 da manhã, tivemos a primeira reunião, e agora às 19h30 chamamos também a noite da salvação, que sempre nós oramos também aqui pela sua casa, pela sua família. Eu sou o pastor Wagner Souza, para quem não me conhece, e você também pode me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e as outras redes sociais. Eu também estou, TikTok, Quai, Threads, a Rede X, que é o antigo Twitter. Então nós estamos em todas as redes sociais e ali você pode estar nos seguindo, porque todos os dias nós estamos colocando uma oração, uma palavra, um conteúdo poderoso para te abençoar. Só no YouTube nós temos mais de 1.400 vídeos da palavra de Deus. Tem muito material ali para edificar a tua alma. E a própria Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Ali você não vai pagar nada, tudo você vai receber gratuitamente no nome do Senhor Jesus. Então passa a seguir o pastor, você coloca lá nas redes sociais, na barra de pesquisa, Pastor Wagner Souza, você vai me encontrar e aí você manda a solicitação, ou então você me segue lá ou se inscreve no canal, tá bom? Em nome de Jesus. As nossas reuniões aqui são terça-feira, às 19h30, uma reunião poderosa, o clamor da resposta. Quinta-feira, 9 e 19h30, e domingo, nós chamamos o dia principal, porque é o primeiro dia da semana, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Rua Santos Dumont, 702, no centro de Ferraz de Vasconcelos. Amém? Então, e domingo nós estamos nessa campanha. Eu vou consagrar aqui, já tem grandes testemunhos. A gente tem até que pegar, quem estava aqui de manhã, domingo e viu, a gente tem que pegar o testemunho da Ivani de novo, que a gente não filmou direitinho, tem que colocar até um microfone aqui, desse daqui, para sair um áudio legal, um testemunho daquele, meu irmão. E Deus já começou até a operar na amiga lá da irmã Alessandra, que também estava com câncer e tudo. Domingo nós vamos estar pegando até esse testemunho novamente aí, vamos gravar e vai ser bênção. Domingo nós estamos nesse propósito, águas que curam, águas que libertam, águas que transformam. Está aqui no altar as águas, e todos os dias eu estou consagrando. Quando tem culto a gente consagra aqui na igreja, quando não tem culto a gente está consagrando de casa. E aí domingo às 9 ou às 18 horas você pega desta água, leva para uma pessoa enferma, viciada, perturbada, deprimida, ansiosa, com todo e qualquer tipo de problema. Você usa um pouquinho desta água, faz a oração da fé, faz a oração acreditando que aquela pessoa vai sair dessa situação, desse marasmo, desse inferno, e em nome de Jesus, assim como Deus limpou Naamã, ressuscitou Lázaro, curou a filha da mulher cananeia, o criado de Jairo, Deus também vai realizar esse grande milagre e proeza na sua vida. Assim como Deus curou a filha da irmã Ivani, que estava com câncer espalhado pelo corpo, em 3 partes do corpo, inclusive no cérebro, vai curar também você, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Você quer abençoar essa obra? Você quer abençoar aqui a nossa igreja? Nós já estamos na metade do mês, daqui para o final, aí é a parte mais difícil que nós fizemos pela fé. Mas você pode ajudar, você pode dizimar aqui na nossa igreja, você pode ofertar aqui na nossa igreja, tá bom? Você pode devolver seu dízimo, você pode devolver sua oferta. Tem pessoas, vocês sabem disso, que é tão fiéis a Deus, que às vezes ela está com o dízimo dela lá, guardadinho, todo mês ela guarda, mas não entregou ainda, está guardado. Não, irmão,
Aqui o pastor está falando com você agora, a igreja que precisa desse socorro, dessa ajuda, desse milagre. Pega esse dízimo, envia aqui na nossa igreja. Nosso ministério está começando agora, é um ano. Deus há de abençoar e multiplicar você. Não fica segurando dízimo em casa, não. Eu vou passar o Pix agora. Você pode enviar seu dízimo aqui na comunidade Avivamento da Fé. Se você quiser conhecer, você é bem-vindo aqui, você é meu convidado de honra. Vem aqui na nossa igreja, eu quero você aqui mesmo, no nome do Senhor Jesus. O Pix para você devolver seu dízimo ou plantar a sua oferta especial é 11 944 74 4130. 11 944 74 4130. Por intermédio desse Pix, você pode enviar seu dízimo ou você pode enviar a tua oferta especial à casa de Deus no nome do Senhor Jesus. Que Deus não esqueça a palavra de hoje. Sempre, diariamente, volte à verdadeira fonte, que é o Espírito Santo, que é Jesus. Amém. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e até o nosso próximo grande encontro, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.